Olá, Gênesis capítulo 13, versículo de número 13. E Ló habitou nas cidades vizinhas a Sodoma, e os homens dali eram muito maus. É uma honra ter você aqui no meu canal. Se inscreve no botãozinho aí abaixo, vermelho. Inscrever-se, vai na opção todas em seguida. E deixa o seu like, que é muito importante, pedido de oração, comentários e compartilhe para a partir de 12 destinos. Estamos na poderosíssima campanha da libertação mental, espiritual e financeira, em nome do Senhor Jesus Cristo, através do Bitcoin em autocustódia. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa pessoa seja liberta nessas três áreas. Amém. Graças a Deus. Queridos, aqui nesse texto, Ló vai se associar indiretamente, de início, aos sodomitas. A palavra de Deus coloca os sodomitas como aqueles que se prostituem, aqueles que praticam a porneia, que em grego significa prostituição. Todos os atos de sexo, sem ser com a finalidade de procriar, são atos de porneia. Um casamento que o casal usa camisinha, DIU, preservativos, sem uma situação delicada a ser averiguada pelo próprio casal, é apenas luxúria esse sexo e também é sodomia. É também considerado como luxúria, sodomia. Se uma pessoa pratica sexo com a esposa com uso de preservativo ou anticoncepcional, ele comete um pecado diante de Deus, porque ele joga seu sêmen fora e desperdiça sua energia vital. E como fazer quando a mulher não tem saúde? Ela precisa se purificar para ter saúde sexual, e o marido precisa se ausentar de sexo até ela ser liberta daquele problema. Ou o homem precisa ter um consentimento conjugal, mútuo, consensual, para reproduzir com uma outra esposa, conforme a palavra de Deus narra a história de homens que tiveram mais de uma mulher, como Jacó teve Leia, Raquel, Bila e Zilpa. Homens como Davi tiveram 8 esposas, com Batseba, Mical, Eglade, Airoã e mais outras 4. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Queridos, esse casamento polígamo havia justamente para a procriação, a prosperidade, da germinação, perpetuação da espécie humana. O sistema, ele tenta controlar de todos os meios a natalidade dos seres humanos, mas isto é contra Deus. A poligamia tem seus problemas que devem ser discutidos, como incesto, casamento entre irmãos, naquele ambiente, mas quando há coordenação e limitações com parcerias com comunidades que também convivem a mesma situação diante de Deus, elas podem ter os seus filhos casando com filhos de outras comunidades vizinhas que compactuam com a mesma ideia. O povo de Sodoma era um povo abortista, um povo de anticoncepcional e preservativo com discurso de proteção da saúde. Os anticoncepcionais na cidade de Sodoma eram tidos como saúde da mulher. Os anticoncepcionais hoje são tidos como saúde da mulher, para prevenir dela engravidar. É a chamada bala de prata que mata o lobisomem, porque parir virou doença. Ter filhos virou castigo, casamento virou prisão. Então, os direitos feministas sobem, ascendem, e com isso a fecundidade cai. Eram 6,5 filhos por vagina no Brasil em 1950,
Hoje é apenas 1,5 filho. Os casamentos têm aumentado o divórcio, o poliamor e a poliandria e a hipergamia têm crescido, e os homens, numa misandria, têm sido afetados e abatidos todos os dias. A saída, eu venho mostrar nos meus vídeos, nas minhas ministrações, que há uma saída. O Senhor Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, onde os homens são amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, maldizentes, desobedientes a pais e a mães. Eles amam o dinheiro mais do que a Deus. Eles se inflamam na sua sensualidade e até abandonam o uso natural no que concerne à natureza, homem com homem, mulher com mulher, recebendo o castigo que convinha ao seu erro. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 28, detalha muito bem esta situação na nossa neomodernidade, aonde até pastores como Labartine, um pastor que prega Apocalipse e escatologia como ninguém, ele afirma que o anticoncepcional é uma salvaguarda para a família pobre. Esse erro é gritante na vida do pastor Labartine e de outros milhares de pastores no Brasil e de instituições como a Assembleia de Deus, CCB, entre outras, que apoiam o uso de anticoncepcionais e de preservativos dentro do casamento. Isso nada mais é do que uma sodomia espiritualizada, uma sodomia profana em nome de sagrado. Deus matou Onã quando jogou o sêmen fora e não perpetuou a espécie na lei do levirato quando seu irmão morreu na viúva do mesmo. Deus matou Onã. Hoje a sociedade está morta espiritualmente, comprando bebê reborn, homens casando-se com bonecas reborn e vivendo uma artificialidade dentro do OnlyFans e sites de pornografia diversos. As mulheres perderam o sentimento de esposa. São educadas na escola a curtirem a vida na idade fértil. Dos 14 a 16 anos, o casamento é proibido no Brasil e no mundo já chega até alguns países que é proibido casar abaixo de 25 anos. A idade fértil da mulher é destruída com o uso de pílula do dia seguinte e anticoncepcionais diversos. Nós estamos vivendo um fim de uma era, um fim de ciclo intergeracional. Nós estamos vivendo o fim de tempos. Não sabemos, de fato, se é a vinda do Senhor ou se é o encerramento de um grande ciclo na história da humanidade. A Agenda 2030, globalista, controladora, vem querendo controlar uma massa, despejando nela a engenharia social, impulsionando para a orgia obrigatória em festejos juninos e carnavais e etc., fazendo com que os escravos reproduzam sem qualidade filhos bastardos para serem administrados pelo grande pai que é o Estado, através da polícia, através dos legalismos, através das leis misândricas que são contra o homem e destrutíveis. Existem leis a favor contra a homofobia, existem leis a favor da mulher, no caso contra a misoginia, e existem leis contra o racismo, que é contra a xenofobia, mas não existe leis contra a misandria. A misandria, Faraó, ele já tinha em Êxodo capítulo 1, versículo 10, quando mandou matar os bebês meninos na época de Moisés. Deus, ele quer poupar a tua vida, homem. O celibato, o migtal e o nofep é uma saída para o homem que não aguenta mais ser enganado por esse sistema de prostituição. Saia de Sodoma. A Bíblia diz em Salmo capítulo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite.
pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto, a sua folha não seca e os seus frutos são vistosos. Assim é todo aquele que está diante da palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela sua presença aqui no nosso canal, que o Senhor te cubra de graça, de bênção, que te ensine sobre o Bitcoin em autocustódia, para você sair do Egito de cabeça erguida e para que você construa uma família forte e numerosa na nova Canaã. Sai dela, povo meu, sai do meio dos ímpios, sai da Babilônia, sai de Sodoma. Ló fez uma péssima escolha pela vaidade da juventude. Mas é hora de rever os pontos, é hora de rever os seus posicionamentos. Faça uma escolha moral. Aceite a palavra de Jesus Cristo como o seu único Senhor e Salvador da sua vida e conheça mais sobre o Bitcoin e autocustódia. Que Deus livre o povo de Israel e o povo do Irã dos ataques dos inimigos da elite nessa guerra. Que Deus livre o povo, os inocentes, aqueles que estão morrendo sem ter nada a ver com brigas de pessoas grandes. Que Deus abençoe cada um de nós e vamos orar nesse momento pela sua vida. Compartilhe para 12 pessoas. Tem alguém do outro lado necessitando dessa palavra gratuita que Deus quer levar. A palavra de Deus diz: de graça recebei, de graça dai. Estou passando de graça e você deve passar dessa forma também para essa pessoa. Compartilhe com 12 destinos. E eu oro pela sua vida em nome de Jesus. Se inscreva, ative o sino, deixe seu like, pedido de oração. Eu quero orar pela sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, prospera esse homem, o libertando, e essa mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.